Eu resolvi fazer esse vídeo. Dessa vez eu não vou falar em direito especificamente, né? Mas é falar um pouco sobre algumas notícias, né? Que a gente tem, eu pelo menos tenho verificado em vários canais, principalmente de canais bons, canais que informam e não canais que te desinformam, né? Porque nós sabemos que existem canais que só para quem não está atento ou de repente está atento e é partidário desse tipo de informação nefasta que não condiz com a verdade, né? Uma das notícias que eu acabei verificando, indo já direto ao ponto, que foi na revista que eu leio, né, que é onde eu me informo, que é na revista Oeste e também na Gazeta do Povo, e eu sempre falo para vocês, né, somente para quem... uma coisa que é importante dizer, alguns vídeos que eu coloco, que eu faço, não é para convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém de nada. Mas isso é para mostrar para aquelas pessoas que têm a mesma ideia que eu, que nós estamos juntos, né? Que você não está sozinho, né? Porque embora a verdade esteja aí para todo mundo ver, e ninguém é dono da verdade, mas digamos assim, a sensatez está aí para todo mundo ver. Tem muitas pessoas que não querem ver, então tudo bem que continue lá na sua bolha, né? No, na sua alegria por um mundo maravilhoso onde o amor venceu, né? E tudo bem, eu vivo num mundo onde o amor não venceu, talvez nunca vá vencer, mas o importante é que eu saiba que ele não vai vencer, se ele não for vencer, né? E esteja sempre ciente do que realmente está acontecendo, né? E não viva esses absurdos que a gente vê por aí. Bom, então, uma das notícias que eu queria conversar com vocês, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu estava lendo ela agora há pouco, mas já não me encontrei aqui. Deixa eu ver se eu dei um. Eu vou dar um F5 aqui. Vocês podem ver aí, acredito que vocês estejam vendo, né? Tem algumas notícias bem interessantes aqui, ó. Quer ver aqui? O Rio Grande do Sul, enchentes derrubam pontes e tiram famílias de casa. E aí o que a gente percebe disso, né? O Rio Grande do Sul passou por algo de, de dificilmente se ver assim novamente. Quer dizer, dificilmente não, até porque isso tem acontecido quase que seguido. Mas num desastre natural que a gente vê, né? Das enchentes que aconteceram, muitas pessoas ficaram sem suas casas, né? E, e esses desastres naturais não começaram ontem e nem hoje, isso aí desde que o mundo é mundo sempre teve. Então esse papo que e agora nós temos desastre, não, sempre teve. De tempos em tempos tem. É só você pesquisar, dar uma lida, que você vai ver que sempre teve esse tipo de desastre, enchentes, né, secas. A questão não é essa, né? A questão é como tu te porta referente a esse tipo de situação. O que tu vai fazer para que esse tipo de situação, quando esse tipo de situação ocorrer, como é que você vai lidar com isso? E esse é o questionamento que tem que se fazer, né? Como a gente vai lidar com isso? De que maneira a gente vai lidar com isso? Né? Isso que é o importante. Como vamos lidar com isso? Né? Então, que, que nós sabemos que o mundo tem, e a gente sempre tem que ter uma ideia que quanto mais pessoas tem no mundo, mais gastos em matéria de recursos naturais acontecem, e isso faz parte, isso sempre fez parte, assim, desde que o mundo é mundo, novamente sendo bem redundante, os recursos naturais eles acabam sendo escassos, né? Então eu acredito até que é,
tendo uma visão até metafísica da situação, uma questão bem metafísica, uma questão que transcende. É praticamente um processo seletivo que acontece no mundo e quando acontecem esses desastres, né? Agora, que sempre teve, sempre teve. Então tá aqui o Rio Grande do Sul com mais enchentes, derrubam pontes e tiram famílias de casa, infelizmente, né? Aqui nós temos uma das notícias que tem aqui, que um vídeo que Israel divulga imagens do Hamas torturando cidadão árabe israelense em 7 de outubro. Então, quer dizer, é o espetáculo do terrorismo, né? Todo mundo sabe que é exatamente isso que eles querem. Eles querem promover o espetáculo, né? Não importa quem você é ou de onde você é, o Hamas aterroriza qualquer pessoa em seu caminho, afirmam as forças de defesa do país judaico. E é verdade, né? Todo mundo sabe que essa é a questão. É fazer propaganda do terror para que as pessoas fiquem com medo, para que as pessoas. é, Isso é uma demonstração de poder, né? Sempre foi uma demonstração de poder. O medo é uma demonstração de poder. Qualquer tirano que cai no poder, que chega no poder, ele sempre vai tentar demonstrar a sua força e o seu poder através do medo, né? E esses os tiranos, né? Quem não é tirano vai demonstrar sua força de uma outra maneira, de uma forma legítima, né? Que é o que realmente importa. Quanto mais legítimo for, né? Mais respeito esse líder vai ter. Então, o respeito, tu conquista o respeito através da sua maneira de se postar, da sua maneira de falar, como você convence as pessoas, e não dessa forma pueril, né? E de maneira a causar pânico nas pessoas. Além do que, é uma violação completa da humanidade. E aí a gente vê é, bandeiras do Hamas, uns acéfalos, né, que muitas vezes estão dentro das universidades levantando a bandeira do Hamas. A gente sempre tem que ter uma ideia que aqui quando a gente fala do Hamas, a gente não está falando do povo da Palestina, né? Nós estamos falando do Hamas, né? Que é um grupo terrorista, nós estamos falando da Palestina. E é sempre bom acentuar que a Palestina, na maneira de querer transformar o seu Estado em um Estado soberano, sempre vai ser legítimo. E aí não é essa a questão, não é isso que se discute, né? Essa questão do, é, do antissemitismo, antissionita, né? Um povo que é sionita, ele quer ter a sua soberania. Todo mundo que quer ter essa soberania é sionita, porque tu está buscando a tua existência como povo, né? Como comunidade, comunidade no sentido, né, do Estado soberano. Então, quem é antissionita, como Hamas é antissemita, como Hamas está praticando a questão do vilipêndio humano, né? Da questão de tu ser uma pessoa que não aceita o contraditório, né? De ser autoritário, de tu ser comunista, de tu ser fascista, né? E aqui o que a gente está vendo é isso, né? Porque eles acusam o povo de Israel de ser sionita, né? Como se ser sionita fosse alguma coisa, fosse algo ruim. A Palestina está buscando a sua independência, né? Aqui, ó, quer ver uma coisa? Só para a gente ter uma ideia. Sionismo é um movimento surgido no século XIX na comunidade judia na Europa que buscava uma solução para a questão judaica. Naquela época, o antissemitismo, que é a discriminação contra os povos semitas, entre as quais está o povo judeu, estava em crescimento continente, então estava em crescimento, né, grande, né, que tinha uma questão de expoente, um crescimento exponencial, vinha em crescimento. Então, como se pode ver, a gente sempre tem que ter uma ideia do que é o sionismo, né?
sionismo é como diz, é um movimento político, né, que defende o direito da autodeterminação do povo ou dos povos. Então, como é que você vai atacar uma outra nação baseado numa questão de ser do povo ser buscar a sua independência? Não faz sentido isso aí. Não faz sentido. Isso é ser tirano, isso é ódio, né? Isso é ódio, simplesmente ódio. A gente tem que ter uma ideia, para quem já deu uma lida também, que Israel foi expulso da sua região desde lá da história, lá atrás. Né? Eu não sei muito bem a história, mas o que eu lembro é que eram, se eu não me engano, 12 reinos de Israel. Né? Só que aqueles 12 reis naquele sentido, naquela época, eles estavam lá. Eles eram dono do espaço. Aí depois teve uma questão de Roma, onde o imperador Adriano é, tomou conta da região. Né? Isso eu estou falando por cima da história, não tô começando a colocar aqui a história como realmente é, com riqueza de detalhes, porque realmente eu não sei bem a história em riqueza de detalhes. Mas o que é importante saber é que Israel foi expulso de lá. Né? Romano, o imperador Adriano, expulsou muitos dos judeus que estavam lá. Então, desde então, Israel buscou um local para se estabelecer, né? Até que a ONU interveio. Né? Eu acho que para mim foi uma das, se não foi só, né? A grande atitude da ONU que foi estabelecer uma área para que o povo de Israel permanecesse no seu local de origem, né? Já que eles estavam lá desde o início e foram expulsos de lá, né? Por uma questão aí sim, por uma questão tirana. Então, tem que buscar um pouco a história ao invés de ir para a rua levantar a bandeira do Hamas. O cara que faz isso simplesmente porque vai com os outros, ou ele não tem nenhuma cultura, ou ele não tem nenhuma educação. E aqui tem. Eu não estou dizendo que eu sou o cara culto, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou um cara que, pelo menos, eu busco uma informação. Então, para te fazer parte de um movimento como esse, do Hamas, tu tem que pelo menos buscar uma informação e saber o que tu está fazendo lá. Né? O que mais me incomoda até não são essas pessoas que não leem, que não sabem estarem lá, porque são os ignorantes, né? Eles são os ignorantes que vão onde a massa vai. Então, se a massa for, eles estão lá também. E se pagarem algum por fora para eles, eles também estão lá. Não importa isso. É uma questão cultural. A gente sabe que, principalmente o Brasil, que é um povo, que é um país continente, que ele é um país grande, que tem uma extensa massa territorial, a gente sabe que as culturas, o Brasil não tem uma cultura só, ele tem várias culturas dentro do seu território. Né? E algumas culturas com mais conhecimento, mais avantajadas e não só recebidas pelo meio onde vivem. Por exemplo, uma pessoa que vive numa comunidade simples, ela automaticamente ela está sofrendo aquela pressão daquela cultura, daquele ambiente onde ela está, e aquele ambiente faz ela. Então as comunidades mais humildes não têm muito conhecimento, por muitas vezes não é só por falta de interesse, é porque não tem condições, outras vezes é porque a pessoa realmente não quer saber e não está a fim de buscar. Porque mesmo estando numa comunidade humilde, hoje a informação ela, ela é encontrada, é só pegar o celular hoje em dia, onde você tem um ponto de internet. E hoje em dia todo mundo tem celular. Se ninguém tem, se alguém não tem, alguém do lado tem. Então é uma questão também de proatividade, de se buscar realmente saber o que está acontecendo. Agora, essas pessoas que são mais ignorantes, isso não me admira que estejam no meio, levantando bandeira do Hamas e tocando como a gente vê ali, tocando, batucando, que o brasileiro é isso, né? Acho que batucar é uma coisa maravilhosa, que é só, isso é o Brasil, esse é o seu brasileiro, né? Bahia, futebol, cara, a gente está muito longe de saber realmente o que é defender uma pátria.
o que é realmente ser um país. O soberano que nós temos é porque o Brasil, naquela época, teve, né, aquele espírito de ser patriota e buscar sua independência. Mas defender seu território, como Israel está fazendo, isso aí o brasileiro não tem ideia. Eu não tenho ideia, ninguém sabe como é, mas a gente tem que ter pelo menos uma noção do que realmente pode ser, né? Porque a gente vê as pessoas jovens, né, usando com muito orgulho aquela farda, né, e indo defender, correndo o seu risco, tendo o risco de morte, né, e tá lá defendendo porque eles não estão defendendo só uma questão ideológica lá. Como hoje a gente vê essas questões ideológicas, né, nefastas, né, podres, putrefatas, né, que são uma verborragia barata que sai de alguns colunistas de esquerda, né, dessa essa Globo que é podre, né, porque quem ouve a Globo e aceita o que a Globo está falando é conivente com ela, e não adianta ter desculpa, não tem desculpa para isso, né? Porque os caras estão lá não é por uma questão só ideológica, só que os tapados eles não enxergam isso. É uma questão de grana. Quando tu está do lado do Estado, e eu já sempre digo e volto a dizer, o Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem paga os impostos. Por que agora nós estamos tendo um volume grande de impostos sendo colocados aí nesse governo podre? Porque é isso que alimenta, é isso que dá dinheiro para essa imprensa imunda, tipo a Globo, por exemplo. Então, as pessoas têm que se informar mais. Então, aqui no texto, né, diz aqui, ó, no texto os militares israelenses afirmam ainda que o Hamas aterroriza qualquer pessoa que esteja em seu caminho seguindo a sua ideologia extremista e desumana. É aquilo que a gente sabe, né? Ideologia extremista, normalmente ela é desumana. Né? Não existe nenhuma ideologia que a gente conheça que até foi bem redundante isso, porque normalmente uma ideologia que ela é extremista, ela é desumana, ela causa mortes, né? Genocídio, como a gente na história sabe, aí Hitler, né? Mussolini na Itália, né? Então, quer dizer, tudo isso é em matéria de poder e questão econômica, né? Sempre foi e sempre vai ser. Mas, e aqui tem o vídeo, esse é o vídeo que eles mostram. Eu não sei se eu mostro para vocês, mas eu acho que eu não vou mostrar. Nas fortes imagens do vídeo dos terroristas, vê-se o homem tentando se esconder em um bunker, né, como aconteceu lá na festa, quando os terroristas do Hamas invadiram de parapente, né, eles chegaram de parapente na festa. Então ele tentou se esconder num bunker, voltando aqui para o que ele está contando, que ele escreveu aqui: um carro abandonado com as portas abertas. Está parado no meio da via, próximo ao abrigo antibombas. De dentro do esconderijo, o homem apela para não ser assassinado, alegando ser islâmico. Aí tem aqui, abre aspas, não atirem, sou muçulmano. Os terroristas mandam ele sair com os braços para o alto. O homem obedece e se ajoelha com as mãos na cabeça. Enquanto um membro do Hamas diz: isso é um cachorro, qual é o seu nome? Olha o nível, né? Para vocês verem o nível. E esse é o nível de pessoas que a gente vê, esses políticos podres, né? Levantando apologia, né? Apologia, fazendo apologia a esses lixos aqui que a gente vê, que a gente viu já várias vezes, né? Como esse texto aqui que está relatando como eles matam. Né? Bom, um grupo que colocou criança no micro-ondas, não sei se micro-ondas ou forno, não sei, e matou. Um grupo que é, tirou um feto de dentro da mãe e decepou a sua cabeça na frente da mãe antes de matar a mãe. Então, quer dizer, isso é o que a gente vê nesse governo podre. Né? Um governo que não diz que o grupo que eles estão defendendo são terroristas. Então, como é que você vai aceitar ter é, é, um comando do país como o Brasil, um grupo como esse que está aí no comando no governo agora? Então, é inadmissível.
Bom, aí ele segue aqui, outros membros fortemente armados se aproximam, indagando a vítima sobre a localização de Ren, um kibbutz, que são aquelas regiões que são mais para a zona rural de Israel, né? Eu não sei bem, mas eles trabalham, tem uma economia baseada no trabalho da terra, né, no trabalho da plantação. Eles são os kibbutz. Então o terrorista pergunta, né, onde fica esse kibbutz, que é o Ren. O homem não diz nada. Os terroristas insistem e ameaçam. É a última vez que pergunto. Vou atirar na sua cabeça. Quer dizer, cara, com coronhadas de fuzil, eles o colocam no banco traseiro do pequeno carro, parado no meio da pista. Um terrorista que parece ser o líder do grupo pergunta aos comparsas: quem tem algemas, vou algemá-lo. Então, quer dizer, é tudo tortura. Né? Eles tratam aqui chamando o refém de animal, eles querem saber a quem pertence o veículo. O homem responde dizendo pertencer a Deus e fala que não é um soldado. Na verdade, ele está tentando, né, sobreviver. Ele está tentando sobreviver. Eu já vou lá para o final para não tomar muito tempo aqui. Nesse momento, visivelmente apavorado, o homem tenta dizer algo enquanto recebe tapas na cabeça. Aí o cretino fala: eu quero atirar em você, vou cortar a sua garganta, né? Avisa um membro do Hamas. Nesse momento, eles ordenam que o homem saia do carro e deite-se no chão. Outro terrorista se aproxima e chuta a vítima. O suposto líder da ação interrompe e pede novamente por algemas. Algeme esse porco. Né? Só um pouquinho que eu passei aqui. O homem é obrigado a colocar novamente as mãos na cabeça. Os terroristas dizem que irão matá-lo em breve. Ou seja, quando o cara foi pego, ele já sabia que ele estava morto. Na verdade, ele estava tentando barganhar uma maneira, né, de continuar vivo. Né? Porque, na verdade, se tu é pego por um grupo tipo esse aí, não tem. Tu já tem a ideia que tu está morto. Né? O que acontece dali para frente para te conseguir sair com vida, o que vir é lucro. Né? O lucro que eu falo é se tu conseguir sobreviver é lucro. Né? O árabe israelense mais uma vez implora por misericórdia, enquanto eu gemado, te imploro, em nome de Alá. Acho engraçado, né? Que esses caras eles matam em nome de Alá. Alá. Muito bem. Os terroristas ironizam, agora você conhece Alá, diz um deles. Trabalhou para os judeus infiéis e agora conhece Alá, seu cachorro. Você trabalhou para os infiéis. Nesse momento as imagens são cortadas e o vídeo tem duração de 2 minutos e 6 segundos. Ou seja, o cara morreu, né? O cara foi assassinado, né? E é isso que acontece quando se apoia esses grupos. Né? E ainda tem muitas pessoas que caem nessa. Encontrei aqui. Esse que era o assunto que eu queria falar. Esse assunto aqui. Não, na verdade não é esse assunto aqui. Eu queria porque aqui a Oeste ela tem uma questão de separados, porque o que me impressiona foi a questão da dama do tráfico, né? Cara, como é que pode? O Ministério da Justiça, tu recebe a dama do tráfico de drogas, de um dos maiores cartéis que existe no Brasil, né? A mulher até ela tem um processo em curso, está respondendo em liberdade, mas está tramitando ainda o processo dela, né, por associação criminosa. Né? E olha, assim, ó, pelo que eu saiba, tá, pelo que eu já ouvi, para te conseguir chegar a ter acesso a essas salas dentro do palácio deles lá, né, porque é um palácio do poder para eles, né, não é um palácio do poder para o povo, né, não, um palácio do poder para eles. Para conseguir ter acesso tanto a advogado quanto outros políticos a esses locais é muito difícil. Então como é que o cara, uma mulher que é dama do tráfico consegue acesso, né, acesso à secretaria lá da Justiça
É inacreditável. E aí tem muitas pessoas que falam, ah não, é normal, não aconteceu nada e ele não sabia. Cara, ele é o chefe, né? Então, se os caras que são subordinados dele recebem esse tipo de pessoa, é com a conivência dele, porque sabem que não vai acontecer nada. Então, ó, há uma semana, a manchete é essa aqui, ó, edição 191 da Revista Oeste. Ligações cabulosas. Há uma semana o governo Lula não consegue explicar a visita da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho aos gabinetes de assessores do ministro Flávio Dino. Cara, como é que um cara como esse é chamado de ministro, né? Com a viagem paga pelos cofres públicos. Aí eu vou ler uma parte. Em que país do mundo uma mulher que responde pela alcunha de dama do tráfico, casada com um líder de uma facção criminosa, entra pela porta da frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública e é recebida 2 vezes por auxiliares diretos do titular da pasta? A resposta é: aonde acontece isso? No Brasil. Nessa semana, uma série de reportagens do jornal do Estado de São Paulo apresentou ao país uma personagem do mundo do crime chamada Luciane Barbosa Farias, 37 anos, a dama do tráfico. Ela tem esse apelido porque é casada há uma década com Clemilson dos Santos Farias, o tal do tio Patinhas. Tio Patinhas, para quem conhece historinhas de gibi, né, o tio Patinhas era o cara que era dono da grana, né? Ele era o dono da La Plata, né? É, ele era, faz muito tempo, mas ele era o dono da, deixa eu ver, nem sei mais, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou botar aqui para vocês saberem. Ali, ó. Essa é a imagem aqui, ó. Esse era o tio Patinhas. Ó, o tio Patinhas, para quem não conhece, é esse aqui. Era o cara que era dono do dinheiro. Então, como é que o cara é lá, o chefe do tráfico, chamado de tio Patinhas? Porque ele é o cara que ganha dinheiro, né, através das suas mercadorias, né? O cara ele é um empresário renomado, né, que vende uma substância ilícita ou várias substâncias, não sei, não tenho conhecimento, né, não me aprofundei no assunto, mas é isso que acontece. Então tá, o tio Patinhas, líder do Comando Vermelho, né, a segunda maior organização criminosa do Brasil. A primeira, se eu não me engano, é o PCC. O PCC acho que tem mais de 20 estados. E eu acho que aqui o Comando Vermelho, eu acho que, não sei se são 4 ou 7 estados. Então, por uma margem, né, de células espalhadas pelo país, o PCC ainda fica na frente. Né? Veja só que baita currículo, né? Então tá. Ela está presa, ele está preso em Tefé, onde cumpre pena de 30 anos de cadeia. Ela recorre liberdade de uma condenação, como eu havia falado, já em segunda instância a 10 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Né? Então, qual lavagem de dinheiro ela fazia? Precisa dizer, né? Recebe o dinheiro do tráfico e dá um jeito de distribuir esse dinheiro, né? Para ficar escondido, né? Possivelmente em negócios legais, né? Onde então o dinheiro é lavado ali. O dinheiro ela recebe do que acontece lá da venda, do comércio de drogas. Aquele dinheiro tem que ter algum destino, né? Então, para te dizer que aquilo é legal, tu lava esse dinheiro colocando em lojas de fachada, em empresas de fachada, e assim tu lava o dinheiro. A grosso modo é isso. O Comando Vermelho é a segunda maior facção do país, ó, com ramificação em 13, são 13 estados. Só é menor que o PCC, presente em 24. Falei 20. Eu achei que fosse 20, mas é mais. É mais. O Comando Vermelho tem 40 anos e domina 1/3 do território do Rio de Janeiro. Cara, 1/3. Não é inacreditável. Então tá. A reportagem segue e tal. Então, para vocês verem como pode, cara.
Se o Brasil não fosse governado, vou ler mais um trecho aqui. Se o Brasil não fosse governado pelo PT e o ministro da Justiça não fosse o Flávio Dino, entusiasta do desencarceramento em massa, isso é outra questão, né? Isso é uma falácia que a gente ouve muito aqui no nosso país da banana, né? Que os direitos humanos sempre aparecem, né? Que os presos estão vivendo em situações subhumanas. É claro que eles estão vivendo em situações subhumanas e ninguém gosta de ver o ser humano passar por isso, né? Ninguém gosta, porque a gente sempre vai dar conta, vai perceber esse tipo de situação quando acontece conosco ou acontece com alguém que a gente conhece, né? A gente nunca quer que isso aconteça. Mas a situação, o Brasil ele é um país rico. Se esse dinheiro fosse bem empregado, por que não se cria várias cadeias penitenciárias, melhor dizendo? O Brasil não tem muitas penitenciárias. Se tivesse mais penitenciárias, os presos seriam melhor distribuídos e teriam um atendimento melhor. Então, em vez desse Pulha falar em desencarceramento, ele tem que, primeiro o governo dele tem que parar de aumentar imposto e roubar, porque é uma quadrilha que está lá, e pegar esse dinheiro e investir em penitenciária. Aumentar o número de penitenciários para ser melhor distribuído. Eu duvido que haveria situações subhumanas como essas que acontecem nos presídios daqui do país. Mas não é isso que eles querem. Eles querem isso. Porque isso é uma agenda. Eles se apegam a esse tipo de agenda, né, com aquela situação do socialismo vitimista, para dizer que eles estão do lado dos oprimidos, né, e aí ganhar os votos dos ignorantes, porque são ignorantes. Muitas das pessoas que votam são ignorantes, não procuram ler, não procuram saber, não leem nada e acham porque o Estado fala uma coisa nos microfones, nos palanques da vida na hora de eleição, eles acreditam. Né? Muitos dos governos que vieram, que chegam no comando, eles não conseguem fazer metade pelo país. Mas uma coisa tem que ficar claro, muito clara, é que um dos passos para que o governante esteja lá na presidência do país é ele não roubar, cara. Ele não pode roubar. O Brasil, devido a esse tipo de governo socialista e esse pseudo-socialismo, é um país que é rico, mas contraditoriamente é um país que tem um número enorme de pobres. E não é porque a renda, a propriedade é distribuída, é porque não se gera trabalho, não se gera emprego. Por quê? Porque o dinheiro que é captado por impostos, ele é colocado nas mãos dessa máfia, que vive bem às tuas custas. E aí na hora da eleição você vai lá e vota neles. Então, é inacreditável isso. Inacreditável. Então, assim, ó, tem que compartilhar assuntos para as pessoas, assuntos que mostram conhecimento de verdade. Eu sempre falo, não é porque tu lê um livro que tu vai ser um grande conhecedor, porque tu pode ler um monte de, desculpa a palavra, mas um monte de merda. Tu pode ler livros horríveis se tu não tiver um senso crítico. Se você lê livro de Marx, de Karl Marx, por exemplo, e tu é uma mente que não é crítica e aceita o que está escrito ali, tu não se torna inteligente por causa disso. Pelo contrário, tu se torna blinder, se torna cego. Tu se torna cego porque tu não entendeu o que foi colocado ali. Porque tu não teve crítica a respeito de ler Karl Marx. Então, as pessoas não é só ler, é ler com senso crítico, ver o que serve e o que não serve. Como eu falo, não adianta porque o cara leu, porque o cara escreveu trocentos livros que eu vou dizer amém para ele. Não, eu vou ler e vou ver o que realmente tem sentido naquilo ali. Porque a ideologia, por exemplo, marxista, que é acabar com a propriedade, acabar com a família,
proletariado à base da se armar para ir contra os donos do poder, que seriam o, o, os grandes donos dos capitais da época, e a mentalidade deles vem até hoje. Cara, os grandes donos dos capitais são que geram riqueza. Hoje ainda postei um vídeo, não sei qual é a empresa, não cheguei a ler, mas que demitiu não sei quantos mil funcionários. Cara, qual é a empresa que sobrevive dentro de um país que tem uma carga tributária enorme? Como tu vai conseguir sobreviver assim, com uma carga tributária? As empresas não querem chegar aqui. Nós temos aí, por exemplo, Cuba. O que Cuba tem? Ninguém vai lá a Cuba para investir. Por quê? Porque não tem como tu crescer, não tem como tu gerar emprego num país onde tu tem uma carga enorme, onde tu vai deixar metade do que tu produz pro governo. Não tem como. Como é que tu vai pagar a tua folha dos teus funcionários se tu não consegue produzir? Então, e pior que isso é básico. É uma economia básica. Ninguém é tão inteligente para falar isso. Nem eu, nem ninguém. Isso é uma questão básica, uma questão simplesmente matemática. Né? É uma questão de tu perceber. Se tu gasta mais com carga tributária, obviamente tu vai ter que pagar menos. Como é que tu vai exigir direitos, né, do teu empregador se a folha de benefícios do trabalhador é enorme, mas ele não tem dinheiro, porque ele não vai dar conta daquilo ali, e ainda vai ter mais a carga tributária que ele tem que pagar para o governo. Então é uma questão tão óbvia, tão lógica, eu não consigo entender como é que as pessoas não percebem isso. E se percebem, ainda entram nessa, porque sim, na minha opinião, são tapadas. Vamos lá, continuando, viu o entusiasmo. Se o Brasil não fosse governado pelo PT e o ministro da Justiça não fosse o Flávio Dino, entusiasta do desencarceramento em massa, a simples presença de uma pessoa com essa ficha criminal já seria motivo para uma ampla investigação. Agora eu penso assim, ó, que nem ele falou aqui, né? Imagina se fosse o outro governo, se fosse o governo do Bolsonaro, por exemplo, e aí tivesse recebendo essa figura, como é que seria a Globo Lixo lá? O que ela iria falar nos noticiários? Olha, Bolsonaro está recebendo a dama do tráfico. Investiga. Mas não sobreviveria. Agora, porque é o PT que está lá e recebeu, é passapano da turma babadora, da lambedora, né, dos cofres públicos, que é essa emissora insuportável. Né? Eu, assim, ó, para quem coaduna com o que eu estou falando, sintoniza com o que eu estou falando, essas pessoas têm que ficar gravado muito na cabeça quem são. Porque uma hora isso vai virar. E na hora que virar, as pessoas têm que guardar na memória quem são. Como ela conseguiu agendar esse tour por gabinetes tão importantes? O que eu falei, eu acho que eu cheguei a falar aqui no início, né? É tão difícil tu conseguir chegar nesses gabinetes, tipo, o advogado, como é que o advogado conseguir entrar num gabinete desse, para um político tentar conversar com esses ministros, no caso do gabinete da justiça, é praticamente impossível. Né? Como é que ela foi a duas reuniões com os caras lá, a duas reuniões, e isso, segundo esse pule aí, diz que não tem nada a ver, não, nem sabia, ele não sabia. Muito bem. Como ela conseguiu agendar esse tour por gabinetes tão importantes? Centenas de deputados estaduais, prefeitos e advogados não conseguem esse tipo de acesso. O que eu falei, cara, é inacreditável. De antemão, uma pergunta é inevitável. Como Luciane transitou com desenvoltura pelo Palácio da Justiça sem que ninguém perguntasse quem era ela e o que fazia lá? Um minuto de silêncio. Foram duas reuniões com 4 auxiliares, 4, do ministro Rafael Velasco, secretário nacional de Políticas Penais, Sandro Abel Souza Barradas, ou Barradas, sei lá, diretor de inteligência penitenciária, Paula Cristina da Silva Godoy, ouvidora nacional de serviços penais, e Elias Vaz, secretário nacional de assuntos legislativos. Então, ou seja, deixa eu ver, dois mesmo, dois, três, 4 pessoas mesmo. 2 vezes.
foi recebida lá com o tapetinho vermelho, né? Uma bebidinha, né? Para ver quais serão os próximos passos da agenda nossa de todo dia, né? Quem é que a gente vai soltar amanhã, né? Será que não dá para falar pro chefão lá de cima para dar uma olhadinha no meu processo lá e tal? Nós temos essa ONG aqui, porque ela, se não me engano, ela é presidente da tal da ONG, né? Liberdade, não sei o que, deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que é Lia, se eu não me engano o nome, não lembro agora. Eu acho que é Lia. A desculpa oficial do Ministério da Justiça foi que o nome de Luciane não aparece nas agendas oficiais. E que também é motivo de estranheza. Óbvio que eles não iam botar na agenda oficial, né? Que a dama do tráfico teve lá. Já é uma desculpa premeditada. Porque para te provar tem que estar em documentos, né? Melhor tu provar estando documentado do que como é que tu vai do que tu provar não tendo nenhum documento. Então causa estranheza, né? Já que ela não aparece nas agendas oficiais. Então, os agentes públicos mencionados nos incisos. Não, acho que eu cortei aqui. Voltando, 2 dos 4 secretários mantêm suas agendas em sigilo, o que é ilegal. Segundo a Lei de Conflito de Interesses, a Lei número 12.813 de 2013. Os agentes públicos mencionados nos incisos 1 a 4 do artigo 2º deverão ainda divulgar diariamente por meio de rede mundial de computadores e internet sua agenda de compromissos públicos. Claro que eles vão divulgar, né? É claro. Vou eu lá pedir uma. E eu sou o povo. Porque cada um de nós aqui é povo, ou era para ser, né? Chefe dos caras. O povo é soberano. Pelo menos é o que diz a Constituição. Né? Então, se eu sou povo, né, eu tenho que ser recebido assim, como ela foi recebida lá. Com toda a pompa e circunstância. Pompa e circunstância. Muito bem. Não encontrei aqui. Tem uma questão da ONG. Eu não consigo encontrar aqui. Ó, já teve aqui, ó. Ó os amiguinhos, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Quer ver, ó? O nome que consta nas agendas dos encontros oficiais é o da advogada Janira Rocha, ex-deputada do PSOL, aí, ó, PSOL, do Rio de Janeiro. Luciane seria, portanto, uma acompanhante. Então, ela seria acompanhante da Janira. Os investigadores do Amazonas descobriram que, poucos dias antes das reuniões em Brasília, Janira recebeu R$ 23 mil do Comando Vermelho. A ligação da ex-parlamentar com a facção criminosa estava comprovada. Ela nega a relação entre os pagamentos e as conversas em Brasília. Imagina que ela vai falar, né? Imagina que ela vai falar. Muito bem. Aí fala aqui da ligação dela com o PSOL, né? Com o Guilherme Boulos, que, cara, é outro pulha também. E aí vai. Muito bem. Então tá, eu só queria falar, eu tinha outro que eu queria falar aqui, que era uma, só que eu não estou encontrando, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é uma reportagem que eu achei assim, ó, só aqui pra ver isso, cara, só aqui pra ver isso, eu não vou encontrar pra mostrar pra vocês, o vídeo já tá ficando muito longo, eu só queria falar, bater essa palavrinha com vocês, acho que eu não vou encontrar aqui, deixa eu ver se tem um guia de pesquisar aqui. Acho que tem aqui, deixa eu ver uma coisa. Aqui, encontrei. Não, isso aqui. Ó.
Cara, eu não consigo acreditar nisso. É sério. Isso aqui é uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. É muito. É de uma. Assim, ó, chega a ser infantil, cara. É o mínimo que eu vou dizer. Polícia Federal investiga Bolsonaro por suposta importunação intencional de baleia. É sério isso, cara. O ex-presidente teria conduzido uma moto aquática a uma distância do animal considerada inadequada. Cara, eu vou só. É a minha última vez que eu vou. É o último texto aqui, tá? Só pra ter uma ideia o que é esse grupo que tá lá. Primeiro que eu acho isso aqui de uma burrice sem tamanho, tá? Eu vou ler aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de importunação intencional contra uma baleia da espécie jubarte, em São Sebastião, município do litoral norte de São Paulo. Segundo a investigação da Polícia Federal, Bolsonaro teria causado mal-estar ao animal em junho de 2023. O Ministério Público Federal de São Paulo decidiu acompanhar as investigações da Polícia Federal. O inquérito foi aberto com base em vídeo que exibe as manobras de um homem no comando de um jet ski próximo à baleia. O cetáceo pode chegar a 15 metros de comprimento. Cara, uma baleia de 15 metros, numa bocada, terminava com o Bolsonaro. Cara, olha, o cetáceo pode chegar a 15 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas. É? Conforme o Jornal do Estado de São Paulo, a Procuradoria suspeita que o ex-presidente tenha sido condutor do veículo aquático que ficou bastante próximo à baleia. A Polícia Federal está buscando por possíveis crimes previstos. Cara, os caras eles conseguem se submeter à Polícia Federal, cara. Você tem ideia o que é isso? A Polícia Federal se submeter a isso. É sério, cara. Nós temos uma mulher que é dama do tráfico de drogas entrando lá, se não o principal ministério da governança. E os caras vão se preocupar com o Bolsonaro que estava andando de jet ski perto de uma baleia. É sério isso, cara. Isso é inacreditável. Tá, a Polícia Federal está buscando por possíveis crimes previstos em lei cometidos por Bolsonaro. A lei proíbe pesca ou molestamento intencional. Ou seja, o Bolsonaro estava lá. Ele estava assim, ó, vou falar para vocês como é que é, tá? Ele estava lá fora, né, na orla, né? Aí ele tava pensando assim, quem é que eu vou incomodar? Aí ele olhou assim de longe, tem uma baleia lá, tá vendo? Tá vendo? Aí chamou lá os filhos dele, chamou também a primeira dama, aquela é a primeira dama, o que tá aí na primeira dama, né? Aquilo ali é sei lá o que é aquilo ali que tá lá agora. E disse assim pra ela, olha, ali tem uma espécie jubarte, e eu acho que eu vou lá importunar ela. Aí ele pegou o jet ski e foi lá importunar a jubarte. Foi isso que aconteceu. Cara, não, olha, foi lá molestar a baleia. A portaria de instauração das investigações foi publicada na edição de sexta-feira, 17, pelo Diário Oficial do Ministério Público Federal. Quem assina o documento é a Procuradora da República, Marília Soares Ferreira. Além disso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, investiga o caso. E as queimadas lá em cima, quem é que vai investigar aquilo lá? Porque a agenda da Silva, né? Que mulherzinha, olha, cara. Meu Deus. Eles estão no governo, né? As queimadas são as maiores já vistas. Essa é a turma que cuida do meio ambiente, cara. Por que não vão cuidar da queimada lá? Sabe o que é isso? É para fazer atrito, para mostrar que o Bolsonaro é que não cuidava do meio ambiente. E que eles cuidam. Só que o que está acontecendo na verdade é que tem uma queimada enorme lá que está acabando com tudo. As pessoas respiram tem que usar máscara dentro de casa porque elas não aguentam mais a fumaça dentro da própria casa. E aí eles plantam essa porcaria aqui. Ainda bem que a Oeste é uma revista séria, graças a Deus, dá para se informar melhor. Era isso que eu queria falar. Então tá. Feito libertários, hoje foi só um vídeo assim pra gente falar um pouco mais de política. Ah, lembrei de uma coisa. Tem um livro. Aqui, ó.
Mais um livro. Ai, droga, bati na mesa. Mais um livro para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aí. O Fenômeno Pitești. O Fenômeno Pitești é uma história de uma prisão. Até acho que eu consigo ler um resumo para vocês aqui. Né? É uma prisão comunista. E aí, nessa época da história da prisão Pitești, eles estavam caçando os legendários, que eram os ultranacionalistas, os nazistas, né? Então eles buscavam muito a juventude estudantil da época, que era revolucionária, né? Porque o comunismo estava tomando conta, e você sabe que onde o comunismo entra, aonde o socialismo entra, você vira pobre e jamais será nem rico nem classe média, tá? E aí isso foi por volta de 1949 na Romênia. Aqui, ó. Os acontecimentos aqui narrados são verdadeiros, né? A prisão Pitești, né? Eles se deram em Pitești, na Romênia, em 1949 e 1952. E apesar de completamente ignorados pelo Ocidente, realmente, sabe que de todas as histórias que eu li, inclusive no ensino médio mesmo, né? Nas pesquisas que eu faço, assim, que eu sempre gosto de ler coisas diferentes, assim, para ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar na prisão de Pitești. E eu estou bem impressionado porque é uma leitura bem forte, assim. Então, apesar de completamente ignorados pelo Ocidente, merecem um lugar de destaque no lúgubre, ou seja, no mortal, né, no mortal repertório de horrores do século XX. Então, e a cerca de 100 quilômetros de Bucareste, numa prisão relativamente moderna, o regime comunista implementou e experimentou essa é minha gata Mianta, o inconcebivelmente macabro, uma das cruéis experiências de desumanização que nossa época já conheceu. Tá aqui então o Fenômeno Pitești, né, na Romênia. Uma das questões aí que eu tô lendo ainda, mas eles tinham um método muito interessante de tortura nessa prisão. Por quê? Porque eles colocaram lá, digamos assim, um líder estudantil que era, digamos, o chefe, né? Ele era o chefe dentro da prisão de Pitești. E um dos grandes diferenciais da tortura, né? Não tô falando em qualidade, né? Tô falando de coisas cruéis, é que os próprios presos se torturavam entre si. Essa era uma questão de botar um preso com o outro para que aquele preso fosse torturado pelo próprio companheiro de cela dele. Tá? Então, aí mortes aconteceram e isso é o comunismo. Né? Porque o comunismo ele é muito camuflado. O comunismo ele é por baixo dos panos. Né? Então, é inacreditável esse tipo de coisa que a gente vê, e acho que isso aí tem que ficar para a história e para a gente saber exatamente o que a gente põe no governo, né? Porque até vi uma frase, eu não sei o que é pior, essa frase é demais, se o Hamas, o grupo terrorista Hamas, com arma na mão, ou é o brasileiro com título de eleitor. Eu não sei o que é pior, né? E é verdade, porque olha o que nós temos aí hoje. Porque as pessoas acham que ir para a urna é algo banal. É uma coisa que eu vou ali comprar pão na padaria e já volto. Não é, cara. É o futuro da nação. Eu estava até vendo. Eu acho que foi. Eu fui comprar, vou falar um caso concreto aqui, né, em relação à economia na prática. Eu fui comprar margarina. Me apavorei, porque assim, ó, até o final, antes de entrar o Lula, esse jumento aí, tava.
a marca que eu comprava tava R$ 13 alguma coisa. Manteiga ou margarina, agora não lembro. Era manteiga. Hoje tá 6. E a tendência é piorar. Falando nisso, a picanha, né, tem gente que não tem picanha mais ainda, enfim. Tá? Então é isso. Já dei a dica de livro. Muito legal ter falado hoje com vocês. Eu vou colocar aqui uma música. Qual é a música? Atenção. Tararã. Como vocês sabem, o que rola aqui é Chili Peppers. Vou aumentar aqui. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least Até a it's próxima, settled in a fine location. It's understood that Hollywood says